Nós hoje vamos conversar um pouquinho essa manhã sobre uma passagem que se encontra em Mateus, Marcos e Lucas, como vocês podem ver aí nos slides. Nós vamos conversar sobre essa passagem à luz da doutrina espírita, é claro, né? Qual a interpretação que dá sobre essa passagem a doutrina dos espíritos. Nesse segundo slide aí, vocês vão ver algumas das fontes bibliográficas que eu utilizei para conversarmos um pouquinho amanhã e darmos uma interpretação. E muitas outras coisas que eu não coloquei aí na bibliografia. Opa, saiu. Não me pergunte por quê, peraí. Mas eu vou citar, na medida em que eu for falando, eu faço a citação, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a ler. Vamos começar a ler a passagem, eu usei como referência Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Diz lá assim: Então foi conduzido, ou arrebatado em algumas traduções, Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Muito bem. Em linhas gerais, né, de uma forma bem clara, de um português bem tranquilo, de uma forma bem coloquial, tentação vai significar vontade de fazer novamente. Isso nós entendemos muitas vezes. Vamos dar exemplo, nós mulheres, por exemplo, quando começamos a fazer uma dieta, ficamos tentados a comer tudo aquilo que não está inserido na dieta. É a vontade de repetir o processo. E assim vai pela vida fora. Então, tentação é nada mais, nada menos do que vontade de fazer de novo. Então, significa que aquele algo não foi superado. Porque se tivesse sido superado, nós não teríamos vontade de fazer de novo. Se nós tivéssemos nos conscientizado com profundidade do que representa ter uma boa alimentação, nós não nos sentiríamos tentados a comer em excesso ou a comer coisas que fazem mal. Mas no sentido mais, digamos, simbólico, a tentação, ela vai simbolizar o opositor, o antagonista, o adversário, ou seja, a pessoa que se opõe a alguma coisa, a um desejo, a uma vontade. E tentador, o verbo quer dizer experimentar, tentar, pôr à prova. E o particípio tem o sentido de o tentador. Bom, neste caso, para a gente resumir, tanto a palavra tentação que está aí nesse texto de Mateus como tentador, eles são sinônimos, eles têm o mesmo significado. Ele está se opondo a uma vontade, fazer a gente tentar desistir de uma vontade inicial. Então designa, na realidade, essa tentação ou tentador, que nesse caso aqui são sinônimos nesse texto, um conjunto das maldades, das imperfeições, das paixões, dos vícios existentes no homem e que lhe atrai
né, influências perniciosas. Nós temos que entender, em relação ao mal, conforme Kardec coloca em A Gênese, capítulo 3, que o mal não existe. Ele é a ausência do bem. Kardec coloca isso lá em A Gênese. E aí a gente lendo o capítulo 3 de A Gênese, nós vamos observar que Kardec diz que quando é que esse mal, quando é que esse bem, na realidade, está ausente. E lá no texto ele nos coloca com muita clareza, nesse capítulo 3 de A Gênese, que o mal está ausente por dois motivos. Um, pela ignorância, porque eu ignoro o correto. E o outro, pela minha omissão. Então, o primeiro é porque eu desconheço. E o segundo, eu conheço, mas eu me deixei arrastar por ele. Lá também Kardec informa que não existe a dualidade, o poder, né? A dualidade do poder. Não existe o bem e o mal. O bem é tão somente aquilo que existe porque o bem foi criado por Deus. E que o mal, ele deriva, ele é sustentado, ele é formado pelo homem. Então, o mal, na realidade, ele não existe. Tanto é que o mal, ele é passageiro. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ceder ao bem. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ir montando dentro da nossa cabeça e não esquecendo, para a gente poder fechar essa passagem do Evangelho. É entender que o mal é a ausência do bem, que o mal, ele não existe, ele é criação do homem, ele ocorre no homem, ou porque o homem ignora o correto, ele ainda não aprendeu, até porque nós sabemos, através da questão 115 do Livro dos Espíritos, que nós fomos criados por Deus de que forma? Simples e ignorantes. Então, é claro que se nós fomos criados simples e ignorantes, nós não conhecíamos tudo que existe. Então, ora nós vamos acertar e ora nós vamos errar. A questão de número 120 do Livro dos Espíritos, também o Kardec pergunta para os espíritos se todos os espíritos passam pela fieira do mal. E aí a resposta dos espíritos: pela fieira do mal, não, da ignorância. Até porque se falasse que todos nós passássemos pela fieira do mal, estaria ali essa resposta dando fiança, aval de que o mal existia. E a gente sabe que o mal não existe, ele é a ausência do bem. Então, na realidade, nós não passamos pela feira do mal, nós passamos pela feira da ignorância. Em alguns momentos, nós temos consciência, mas por ainda ela não estar totalmente desperta, o bem não prevalece, e aí a gente se torna omisso. Então, a gente pratica o mal, ou por ignorância, ou por omissão. Um exemplo é Pôncio Pilatos. O que Pôncio Pilatos fez? Lavou as mãos. Isso aí é um exemplo de omissão. Ele sabia que Jesus era correto? Ele sabia, mas ele estava comprometido com o poder mundano. E aí, então, o que ele fez? Ele preferiu optar por mamão, pelo poder humano. Então, é isso que nós temos que entender. O mal é praticado dessa forma, ou por ignorância, ou por omissão. Ou também quando nós deixamos de fazer o bem, que é a omissão. Só para reforçar. Muito bem. No Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 100, Kardec apresenta para nós uma escala de evolução dos espíritos. Apresenta de uma forma didática, que ele diz ali que não é para a gente colocar isso como uma coisa rígida, apenas é uma forma didática de entendimento. Então ele diz que tem 3 ordens de espíritos: os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Os imperfeitos, quem são? Nós. Exatamente, nós estamos aí, ó, no iniciozinho de tudo. Depois nós vamos ter uma hierarquia maior, onde se encontram os nossos mentores, que são os bons espíritos, e acima de tudo tem os espíritos puros. Mas olha que interessante, quando a gente, eu vou tentar passar o cursor do mouse, ó, está funcionando, aqui no meio, a gente vai ver que essa parte escura aqui fala da predominância da matéria, da predominância dos instintos. E essa parte branca aqui é da predominância do espírito. Então, nós vamos vendo que à medida que a gente vai subindo na escala, que a gente vai saindo de espíritos imperfeitos,
perdão, a gente sai da categoria de espíritos imperfeitos, que olha só, como tem predomínio da matéria, né? Predomina e muito. E a gente sobe na hierarquia, que a gente vai lá para cima, ó, para a categoria dos bons espíritos, dá para todo mundo ver aí? De casa também dá, porque os slides ficam mais próximos. A gente vai vendo que o predomínio da matéria vai diminuindo, certo? Dá para entender o gráfico? Ah lá, a fatia de preto é pequenininha, tá vendo? Mas quando chega aqui a categoria de espíritos puros, há influência da matéria? Há predomínio da matéria sobre o espírito? Nenhuma. É aí que Kardec diz que os espíritos puros, eles não precisam mais reencarnar. Eles não precisam mais reencarnar. Por quê? Porque eles não sofrem mais nenhuma influência da matéria. Eles já venceram todos os instintos deles. Eles estão completamente purificados. Então, eles não precisam mais. Mas não precisa, mas se quiser, pode reencarnar. Porém, não precisa reencarnar. Foi? Nós estamos falando sobre isso para nós podermos falar sobre Jesus Cristo, porque a passagem está falando que Jesus Cristo sofreu a tentação do diabo, que a gente viu que, na verdade, o diabo significa a representação do mal, das más tendências que nós trazemos, ou seja, da influência da matéria sobre o espírito, do predomínio da influência material sobre a espiritual. E nós vamos encontrar, não só nessa fonte aí que eu tirei, principalmente da Revista Espírita, de 1868, de fevereiro e de março, mas nós vamos encontrar também na obra básica, no Livro dos Espíritos, na Gênese também nós vamos encontrar, que nosso Senhor Jesus Cristo era um espírito puro, puro. Ou seja, não precisava mais reencarnar, não sofria mais nenhuma influência da matéria, mas decidiu reencarnar. E nesse artigo aí da Revista Espírita de fevereiro e de março, intitulado Os Messias do Espiritismo, lá os espíritos nos informam que nosso Senhor Jesus Cristo é um desdobramento dos espíritos puros. Quando os espíritos puros alcançam um grau mais elevado ainda de evolução, eles são chamados de espíritos crísticos. E são, então, agora, a partir daquele instante, são os verdadeiros ministros de Deus. São chamados por Deus para ajudar Deus na administração do universo. Olha que interessante. Esse é o nosso futuro. Esse é o nosso futuro. Esse é o nosso futuro. Então, existe também, fazendo agora um paralelo com o livro A Caminho da Luz e Evolução em Dois Mundos, nós vamos guardar mais notícias ainda sobre isso, que esses espíritos, eles, os crísticos, eles são responsáveis por administrar, por ajudar Deus na administração dos planetas, dos sistemas, que no nosso caso aqui o sistema é solar, nossa estrela é o Sol. E também, quanto mais eles vão evoluindo, eles são chamados também a administrar as galáxias. Olha que interessante. Então, existem espíritos crísticos que têm a responsabilidade de administração, de governo de um planeta. Há outros que têm a responsabilidade de administração dos sistemas, no nosso caso aqui é o sistema solar. E outros que têm a responsabilidade de administrar uma galáxia inteira. Eu não consigo nem imaginar o que é isso. Estou sendo sincera. Eu já não consigo imaginar o que é administrar um planeta inteiro. E nós sabemos, então, que nosso Senhor Jesus Cristo é um dos governadores do planeta Terra. Vocês já pararam para pensar que nosso Senhor Jesus Cristo conhece todos nós? Sabe das nossas reencarnações, tudo, sabe tudo sobre as nossas reencarnações. Sabe o nosso nome, sabe onde nós estamos agora. É impressionante, eu não consigo imaginar como eles conseguem tudo isso. Mas isso também tem as explicações lá na obra básica, o Livro dos Espíritos. Então, olha que interessante, nosso Senhor Jesus Cristo é de uma envergadura que a gente pouco compreende. A gente citou algumas questões agora, alguns exemplos, mas que, mesmo a gente compreendendo isso racionalmente, eu não consigo imaginar como Jesus consegue saber sobre todos nós, por exemplo. Todos nós. Sobre a evolução de todos que estão inseridos nesse planeta chamado Terra.
E não é só nós, espíritos, mas dos princípios inteligentes que estão estagiando no reinos desse planeta. Ele é responsável por administrar tudo isso. Então, é um espírito que tem o maior nível e potencial de conhecimento na área da física, da química, da geografia, da geologia, da astronomia, de sei lá o quê, de tudo quanto é ciência, ele conhece tudo no mais alto grau. Por quê? Nós temos notícias que foi entregue, está a caminho da luz, que foi entregue a nosso Senhor Jesus Cristo à Terra, uma bola incandescente, Deus entregou lá para nosso Senhor Jesus Cristo e disse assim, se vira nos 30. Brincadeira, não foi assim, né? Mas faz aí um planeta. E aí ele fez o planeta Terra. Fez o planeta Terra. Que nós vamos encontrar maiores dados sobre a formação do planeta Terra, tanto no livro A Caminho da Luz, como Evolução em Dois Mundos, como se processou a evolução. Então, olha que interessante. Um espírito crístico tem que ter todo esse conhecimento. E para ele estar em comunhão com Deus, como diz André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, esse espírito não pode mais uma fonte de comprovação, ele não pode mais estar sofrendo nenhuma influência da matéria. Certo? Vamos seguir? Vocês estão gravando as informações? Então vamos lá, fica firme. O que fala o livro A Gênese sobre essa passagem da tentação de Jesus? Porque a nossa conversa dessa manhã toda é embasar essa passagem à luz da doutrina dos Espíritos. Então, Kardec, eu só tirei um trecho de lá, depois vocês leem tudo, porque tem o item 52 e o item 53 do capítulo 15. Depois vocês leem tudo. Eu tirei um trecho. Os Espíritos nos informam, Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelido a ceder. Nós sofremos influência da matéria? Sofremos. Sofremos tentações? Sofremos. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretendereis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto fosse este, à sugestão do demônio, e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade? A pergunta. Então, claro que tem mais coisa lá que Kardec fala para a gente, né? Então, a gente já vê que não podemos aceitar uma coisa tão ilógica assim, Jesus ser tentado. A gente acabou de ver que é um espírito puro, não sofre influência da matéria, que para ele chegar onde ele chegou com o mérito dele, com o trabalho dele, e que a gente não anda para trás, a gente retrógrada, a gente volta a patamar. Não, a gente sabe, a doutrina dos Espíritos diz que a gente não perde aquilo que a gente ganhou em evolução, a gente não volta para trás, não retrogride, não vai retrogredir. Então é claro que essa passagem é mais uma das passagens que são simbólicas, que guardam o simbolismo para o nosso aprendizado. Uma outra coisa importante, eu até usei de propósito o Evangelho de Mateus, é que o Evangelho de Mateus, que também citou essa passagem, Mateus tinha uma característica muito importante. Quase todo o Evangelho de Mateus, vocês vão ver que ele vai buscar uma fonte no Velho Testamento, porque ele tenta mostrar o tempo todo para o povo dele que Jesus é o Messias esperado, é o Messias esperado. Então, é claro que ele, fazendo essa ponte, ele tinha que mostrar, porque existia uma série de profecias que estava falando sobre a vinda do Messias, que ele iria superar tudo aquilo que aquele povo não conseguiu superar, porque o povo judeu tinha uma grande missão, que era trazer a ideia do Deus único, que ele fez. Pode ver que a primeira e a segunda revelação nasce justamente dentro desse povo. A primeira está personalizada em Moisés, a segunda em Jesus, que faz parte desse povo. Esse povo tem uma missão com a humanidade muito grande.
Só que nós vamos ver no livro A Caminho da Luz, que apesar de ser um povo de grande fé, era um povo de um orgulho infinito. E esse povo falha pelo seu orgulho. Porque o que ele faz com essa revelação? Ele coloca essa revelação como uma revelação exclusivamente para eles. Eles são o povo escolhido. Eles, sim, são o povo que é filho de Deus. O resto são os pagãos. Eles erram ali pelo orgulho. Ali é o erro deles. Porque, na verdade, eles tinham que disseminar toda essa informação para o todo mundo, fazer uma grande nação, uma grande pátria. Levar essa ideia, mostrar que todos nós somos irmãos uns dos outros. Nesse sentido de grande pátria. Mostrar que nós somos irmãos. Não tornar uma pátria única, todo mundo judeu, não é isso. Mas sim levar essa informação, essa colocação para a nação. Só que o que eles fazem? Eles não fazem isso, eles se fecham sobre eles mesmos. Se tornam um povo exclusivista, monopolizam o conhecimento, ao invés de disseminar esse conhecimento para toda a humanidade e olhar para toda a humanidade como irmãos uns dos outros que somos. Ali é só para dar um contexto, né, de português. Em Celeiro de Redenção, que é um livro que tem vários autores, mas especificamente o capítulo 5, intitulado Árvore do Evangelho, uma matéria do Haroldo Dutra Dias, nós vamos ver que todo mundo estava esperando o Messias. Olha só, reforçando o que eu acabei de falar. Então eu vou ler para a gente entender. O Messias deveria ser o portador de genuína imagem divina, capaz de confiar plenamente em Deus, prestando-lhe louvor e honra como Criador Todo-Poderoso. E, ao mesmo tempo, ser confiável, ou seja, fiel, para executar o plano de Deus, derrotar o mal, os pagãos, reconstruir o templo, morada de Deus na terra, e trazer a justiça de Deus ao mundo. Em suma, plantar o reino de Deus no mundo. Por essa razão, o anúncio do Messias era intitulado Evangelho, palavra grega que significa boa nova, boa notícia. A notícia alvissareira era de que o reino de Deus estava próximo. E, enfim, aí eu não sei, eu copiei alguma coisa errada. Mas, enfim, vamos lá. O que tinha por missão? Eles estavam esperando o Messias porque o povo havia falhado diversas vezes. Havia várias falhas. A falha começou, a gente vai ver, com Adão e Eva, que faz o quê? Come do fruto proibido. Tudo começou por ali. Depois tiveram outras alianças, o povo, que também veio a falhar. Todas as alianças vieram a falhar. O povo falhou o tempo todo. Lembra quando Moisés tirou o povo, né, da escravidão, que eles eram os escravos do Egito? O povo não ficou 40 anos no deserto? E quando Moisés se retirou para receber os 10 mandamentos, que ele ficou também 40 dias retirado, olha que interessante. Quando ele voltou, o que o povo tinha feito? Um bezerro de ouro, alguém aí me respondeu, né? Então o povo, ele estava falhando o tempo todo, ele não estava sendo fiel a Deus. Deus havia feito com o povo diversas alianças, mas o povo falhava. Então estava nas profecias que viria um Messias que faria tudo corretamente. Tudo que eles tinham errado para trás, que eles tinham falhado nas alianças, que eles tinham cedido às tentações, já o Messias ia mostrar para a humanidade que era possível passar as tentações, não ser tentado, superar as tentações e justamente resgatar a imagem divina e fazer tudo aquilo o que Deus esperava da nação, o que Deus esperava de todos nós, que era viver dentro da lei, viver dentro dos princípios morais. Então é por essa razão que Mateus e os outros evangelistas colocam que Jesus sofre a tentação para mostrar que ele era o Messias e que ele, sim, faria a vontade do Pai, já que os outros que vieram antes de Jesus, que eram os seus missionários, não haviam conseguido cumprir com a sua missão aqui na terra devidamente. E que ele, então, era o Messias e que ele tinha
conseguido, que ele estava conseguindo cumprir com tudo aquilo que estava escrito lá nas profecias, nos livros do Antigo Testamento. Então é por essa razão, mais uma prova, de que essa passagem era simbólica, era para mostrar ao povo que ele era o Messias e que ele estava conseguindo alcançar tudo aquilo que a nação não estava conseguindo fazer, que nós sabemos por Emmanuel que era pelo seu orgulho. Vamos lá. Vamos aos simbolismos. Lembra que eu falei para vocês? Jesus fica no deserto 40 dias. É um simbolismo. Nós vamos ver que Moisés também ficou 40 dias jejuando no Sinai para receber os 10 mandamentos. Mas existem outras passagens que nós vamos ver no Velho Testamento de 40 dias, 40 dias, 40 dias. Porque o número 40 para esse povo não é uma coisa mística não, mas para esse povo, que é um povo que escreve por símbolos, ele vai representar o sofrimento, a provação. Então essa passagem está mostrando para nós que nós, quando sofremos uma tentação, nós temos a capacidade de superação. E isso está lá no Livro dos Espíritos também, quando Kardec pergunta se existe algum arrastamento irresistível. E aí os Espíritos nos respondem que não existe arrastamento irresistível. Ou seja, toda prova, toda expiação que nós passamos, nós temos como superar. Que essa passagem de Mateus, de Marcos e de Lucas mostra para a gente, como todas as outras passagens do Velho Testamento, que deram essa conotação de 40 dias, é para mostrar que nós precisamos jejuar, precisamos ficar recolhidos. Para quê? Para a superação de nossas provas. Mas a principal ideia aqui é mostrar que nós podemos fazer a nossa autossuperação. Vamos seguir. O deserto é um lugar sem vida, nós sabemos disso, um lugar árido de se passar ou de tentar se viver. Ele vai representar o recolhimento, a introspecção. Isso é uma coisa muito importante para nós, porque o deserto é um lugar sem vida. Então, essa passagem está mostrando para a gente que nós precisamos de introspecção, precisamos de recolhimento. E eu pergunto para vocês, por que nós precisamos de introspecção e de recolhimento? Só para vocês ir acordando. Nós precisamos de introspecção e recolhimento? Para fazermos o que nessa introspecção e recolhimento? Oi? Uma mensagem. Não, mas o que é que eu não ouvi? Repensar. Então é para a gente se autoconhecer, porque a gente está repensando a nossa própria vida. Então é preciso se autoconhecer. O momento de recolhimento, de introspecção, é um momento de revisão, de reavaliação de nossa existência. Até aqui, como é que eu andei pela minha própria vida? Vamos seguindo. Bom, no livro de Caibar Schutel, O Diabo e a Igreja, só para reforçar todo o nosso processo científico de mostrar que Jesus não podia ter sofrido tentação nenhuma e que isso era um simbolismo para deixar um ensinamento para a gente, Caibar Schutel coloca assim: como sabe, os antigos profetas se preparavam no deserto pela meditação, preces e jejum para o desempenho das suas missões. E como Jesus desaparecera dos olhos dos discípulos, Mateus julgou muito provável que o Divino Mestre, como era uso, fosse ao deserto, visto até coincidir o tempo que ele se achou ausente com o número de dias que os profetas empregavam habitualmente para os seus preparativos. Está vendo? É simbólico. Os profetas, todos aqueles que representavam aquele povo, eles iam para o deserto fazer as suas introspecções, as suas reflexões, se preparar com meditações, com preces. A prece é quando a gente conversa com Deus, porque ela é formada de 3 momentos, né? Quais são os momentos? Agradecer, não, primeiro é pedir, né? Agradecer, pedir, o que mais? Louvar. Louvar, pedir e agradecer.
em que quase sempre a gente não louva rapidinho, né? Senhor. Aí depois vem o pedido, Senhor, isso, aquilo, aquilo outro, 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 aquilo outro. Aí, se a gente não esquecer, no final, o que a gente faz? Agradece. Obrigado, Senhor, acabou. Né? E aí tem também um período de meditação. Na prece eu converso com Deus. É um momento de ligação. E na meditação? É o momento que eu vou ouvir Deus. E jejum aqui não é só de comida, não. O jejum é de quê? Pensamentos ruins. Né? Até o seu Laí falou na nossa prece aqui inicial, que bom da chuva que caiu ainda agora. Agora já tem sol lá fora. Quem não é de Petrópolis nem pode imaginar isso, que já tem sol lá fora. Né? A chuva, a gente sabe que ela limpa os miasmas. Né? Então o jejum é para limpar os nossos pensamentos, porque se o coração não estiver limpo, a gente não pode ver Deus. Está lá na bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se meu pensamento está cheio de impurezas, eu não vou poder perceber Deus. Porque se meu coração está cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, eu não vou perceber Deus dentro de mim. Então era comum, né, aos profetas antigos ficarem 40 dias, que era um período de quê? De expurgar, de sofrer, de tirar para fora, de tirar de dentro as impurezas, de tirar de si as impurezas para que o puro pudesse acontecer dentro da vida deles. Vamos seguir. Vamos lá. Então, como a passagem é simbólica, vamos começar a extrair alguns ensinamentos. Primeiro ensinamento, a gente já sabe, né? Se tu és o Filho de Deus, diz lá a passagem, manda que estas pedras se tornem pães. Olha a resposta de Jesus. A gente agora vai colocar a fonte de onde foi essa resposta. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, então já estava escrito em algum lugar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está numa das obras do Pentateuco, Deuteronômio 8, capítulo 3. O que ele está mostrando para a gente? Está mostrando, abandona esse ego que te deixa preso às influências materiais. Abandona esse ego que te deixa preso aos ciclos reencarnatórios de dor. Vai se alimentar de um pão que nunca mais você vai ter fome. Que pão é esse? Hein? Que pão é esse? Os ensinamentos, as leis divinas. Por isso que ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, abandona os teus conceitos materiais, o teu ego, que te deixa preso aqui, essa influência material. E passa agora a ser mais confiante da providência divina, viva da palavra. O que é a palavra de Deus? São só as leis. Passe agora a viver a lei. Quem é egoísta, né, quem está regido pela consciência egóica, ele está vivendo as leis de Deus? Não. O orgulho e o egoísmo não são as chagas da humanidade? Eles são as chagas da humanidade. Enquanto nós formos conduzidos pelo orgulho, pelo egoísmo, nós não estaremos vivendo as leis de Deus. Porque as leis de Deus, as bases das leis de Deus, é a justiça, o amor e a caridade. Está no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que vai falar. A última lei é a lei de justiça, de amor e de caridade, que é a base de todas as outras. É um tríplice aspecto que dá a base a todas as outras. Uma pessoa egoísta, ela é justa? Uma pessoa egoísta, ela ama incondicionalmente? Não. Uma pessoa egoísta, ela é caridosa? Então, Jesus mostra a primeira tentação, liberte-se do seu egoísmo. E disse o tentador, né, o mal, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está escrito em Salmos 91, 11, 12, Deuteronômio 6, 16. Não está escrito, não tentarás. Outro capítulo é a vaidade, da gente achar
que tudo vai ser feito para a gente, que tudo Deus vai prover para a gente. Isso ainda é um pensamento de muitas pessoas, de achar que Deus vai se responsabilizar por tudo, pela minha saúde, Ele que vai curar, Ele que vai me arranjar meu emprego, Ele que vai fazer minhas coisas, Deus vai fazer tudo. Né? Deus provê, mas Ele não supre. Por quê? Por quê? Nós temos que fazer. Tem uma lei divina que se chama lei do trabalho, que é a lei do merecimento. Se eu trabalhar, eu vou merecer? Oh. E a lei do trabalho também é a lei que faculta o progresso. Já pararam para pensar? Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. A lei do trabalho é a lei do merecimento. A lei do trabalho é a lei do progresso, é a lei que gera o progresso. Sem trabalho, sem progresso. Uma pessoa ociosa progride? Fica estacionária até decidir sair da sua ociosidade. Então ali Jesus fala, se afasta da vaidade de achar que você tem privilégios, que você tem direitos diferenciados. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que os anjos darão ordem de novo. Tá, eu pulei ali, a passagem era outra. Vou pular. Mas o que ele quis dizer, a terceira parte, que eu não vou voltar lá atrás para a gente ler não, ele está relacionado a nós abandonarmos o nosso orgulho. O orgulho nos dá uma ideia de que nós somos superiores, estamos acima das pessoas, que somos mais importantes, que sabemos mais do que as outras pessoas. Nos dá também uma ideia de autossuficiência, uma ideia completamente ilusória. Porque nós não estamos acima de ninguém. Há uma coisa que nos iguala, e essa coisa se chama sermos irmãos uns dos outros. Vamos lá. Agora eu vou para um outro momento, ali eu dei só uma pincelada. Embasado nas obras de Alírio Cerqueira Filho, que estuda Joana de Ângeles, né, psicologia espírita, nós vamos ver, essa passagem foi interpretada pelo Alírio, como sendo aquelas três tentações, como três tentações egóicas, três tentações do nosso ego. E nós sabemos que a nossa consciência é egóica, porque nós ainda somos orgulhosos e egoístas, que representa as duas chagas da humanidade. Então, Alírio diz que a primeira tentação, que manda transformar as pedras em pães, diz ao sentimento de privilégio que a gente colocou o egoísmo. A segunda, o sentimento que Jesus foi levado e disse que se ele caísse, os anjos do Senhor não deixariam que ele sofresse nada, é o sentimento de superficialidade, ou seja, da vaidade. E o último, que diz lá, que a gente vai ver daqui a pouco a passagem, é a crença na infalibilidade, o orgulho. Quando nós somos muito orgulhosos, a gente se acha infalível. A gente acha que jamais a gente erra, que jamais a gente cometeu nenhum deslize. Bom, essa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, na realidade, ela é uma proposta de fissão do ego com o self, ou seja, de autossuperação nossa. É uma passagem de autossuperação, para que nós possamos trabalhar dentro de nós o nosso orgulho e egoísmo, que conforme a questão 917, Kardec pergunta, qual o meio de destruir seu egoísmo? E a resposta, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Sofremos influência da matéria? Jesus sofria? Não. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, naquele caso, Jesus já tinha superado o egoísmo total dele? Já, por essa própria passagem. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ou seja, nós damos muita importância à nossa personalidade. Um exemplo. Personalidade, eu estou Enir, mas eu não sou Enir. Quem eu sou? Um espírito mortal que teve muitas vidas. Neste momento eu estou Enir, mas eu não sou Enir. Né? Nós damos muita importância a essa personalidade. Por isso que a gente se magoa tanto, por isso que a gente se ressente tanto.
Por isso que a gente cria tanta expectativa, porque a gente se dá importância demais. E aí a gente acha que a gente é mais importante, a gente acha que as pessoas têm que fazer tudo o que a gente quer. E aí quando as pessoas não fazem, como a gente se sente? Hein? Magoado, ressentido, né? Como é que você fez isso comigo, né? Criamos uma série de expectativas. Então, essa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente viu que é uma passagem simbólica, que Nosso Senhor Jesus Cristo não sofreu nenhuma tentação, é uma proposta que Ele está fazendo não só para aquele povo, mas é uma proposta que Ele está fazendo para a humanidade. Uma fissão do ego com o self, supera-se a si próprio, superar-se. Por isso aqui para a gente o deserto vai simbolizar a atitude de si mesmo. Ir para o deserto. E o diabo significa as manifestações do ego, porque o nosso ego nos sabota, a gente se sabota diante das nossas transformações, a gente se sabota, né? Quando a gente fala assim, vou fazer a dieta, começo na segunda, aí a Regina me leva um bolo, mas eu não posso, né, fazer essa desfeita para ela, não é assim? Aí eu como o bolo, não é assim? Mas pensa bem, eu vou começar na outra segunda, né? Porque já bagunçou a semana toda. Começa a semana que vem, não é assim? A gente se sabota. Então, a gente tem o tentador, né? Dentro de nós mesmos, não temos? A gente tem uma vontade de ser magro, mas a gente tem um desejo de comer muito, não é? Então, a proposta é justamente essa. Supera os teus desejos. Se deixa conduzir mais por aquilo que é o correto, que a vontade te conduza. Então, o deserto, ele significa esse mergulho dentro de si mesmo. E nós vamos ter vários momentos, vários missionários de Jesus que foram até o deserto. Porque o deserto, na verdade, deserto não é um lugar sem vida, um lugar difícil de conviver, um lugar com dificuldades, né? Não tem deserto maior do que o nosso orgulho e egoísmo, tem? Tem? Não tem deserto maior. Nem o maior deserto que tenha nesse mundo é maior do que o deserto do orgulho e egoísmo. Então a proposta é mergulha dentro de você mesmo, dessa consciência que te gera o teu orgulho, que gera o teu egoísmo, que é um verdadeiro deserto da tua vida. Mergulha lá e nós vamos ver Paulo de Tarso, quando ele foi realizar a transformação moral dele, para onde que ele foi? Para o deserto. E lá ele ouviu aquele casal que ele amou tanto, aprendeu a amar tanto, falar de um tal, né, de Saulo de Tarso, que não era mole não, né? E aí ele ouviu pacientemente. E aí ele viu o tamanho do deserto dele, não viu? Ele viu o tamanho. Krishna, isso está lá no livro A Caminho da Luz, antes da jornada do encontro com Arjuna, também entrou em silêncio profundo. O que é silêncio profundo? Essa introspecção. Por quê? Para eu poder encontrar a divindade dentro de mim, eu tenho que limpar o meu coração. Para eu limpar o meu coração, eu tenho que entrar dentro de mim para saber quem eu sou. Buda também, antes, né, passa pelos estados do excesso e escassez, que é para onde a consciência egóica nos joga, para extremidades. Ora estamos num lado e ora nós estamos no outro. Ora nós somos algozes, ora nós somos vítimas. Antes de silenciar-se embaixo da copa da árvore da sabedoria, primeiro ele teve que experimentar todas as tentações egóicas que jogam a gente para as extremidades, porque o ego sempre faz isso, joga a gente para as extremidades. E quando ele então conseguiu superar isso, ele consegue colher todos os ensinamentos possíveis da árvore da sabedoria, porque ele limpa o coração dele. Confúcio busca as paisagens distantes no silêncio de si mesmo, para então ouvir a voz do universo. Olha aí, quem é essa voz do universo? É a voz de Deus. Deus está dentro da gente? Tá. Deus está com a gente 24 horas? Tá. Nós estamos com Deus 24 horas? Nós já encontramos Deus dentro da gente? Não, porque tem tanto barulho dentro da gente. Tem tanto barulho. E o barulho é o orgulho, o egoísmo, o ressentimento, a mágoa, a impaciência, a falta de perdão,
a incompreensão, a injustiça, a infidelidade nossa aos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, que é um dos governadores da terra. Porque já pararam para pensar, será que nós somos fiéis a Jesus? Não me responda. Eu também sei qual é a minha resposta. E Francisco de Assis, no silêncio, ouve a voz do Mestre, convidando para construir a sua igreja. Então é no silêncio do nosso deserto, que nós vamos conseguir levar um pouco de ar, de água, de flores, árvores e dar frutos nesse deserto. Todos eles mostraram para nós, todos esses missionários ali. Inclusive Jesus, nessa passagem, ele mostra, o caminho é introspecção, vá para o deserto, mergulha dentro de você, veja quem você é e transforma esse deserto num lugar próspero e cheio de vida. Então a primeira tentação, Jesus foi tentado a viver um privilégio, porque foi dado a ele, falou assim, pega essas pedras aí, transforma elas em pães. Foi a primeira tentação dele. O que era isso? A tentação, né? Era a tentação do privilégio. Você não tem poder? Então, se você tem poder, usa para se beneficiar. Usa para se beneficiar. Usa para conseguir coisas para você mesmo. E quantas vezes na nossa vida, agora é a nossa reflexão, a nossa mão esquerda sabe o que a direita faz? Preciso repetir. Quantas vezes na nossa vida, a mão esquerda sabe o que a direita faz? A caridade deve ser vivenciada com ou sem ostentação? Com ou sem o personalismo? É a primeira tentação. Quantas vezes nós, às vezes, fazemos alguma coisa só para que alguém diga, ah, você é tão boazinha, é tão justa. Então, a primeira tentação, essa tentação para de ter privilégio, vive as leis de Deus. As leis de Deus dizem para todos nós que todos nós somos irmãos. Eu não posso querer ter privilégios, até porque você gostaria de ver o outro tendo privilégio e você não? Não. Então, se você não gosta que faz com você, por que você quer ter privilégio se você não quer que o outro tenha algo que você não tenha? Isso é um momento de reflexão para todos nós. Eu quero um Brasil mais justo. Eu sou justa? Eu quero um Brasil com mais amor, com mais paz e igualdade. Você fura a fila de banco, você ultrapassa o sinal vermelho, você coloca o seu carro aqui no lugar errado. O que nós estamos fazendo para um mundo melhor? Então, a primeira tentação é a tentação de não querer ter privilégios, de vencer esse privilégio. Eu não quero para mim só, não. Eu quero para a coletividade. Eu quero uma lei e quero uma vida que não me beneficie tão somente, mas uma lei, uma vida que beneficie quem? A coletividade. Porque o que hoje o mundo está vivendo, e principalmente o Brasil, é um grande interesse pessoal, né? Cada um pensando, e o resto da nação, que se dane. Mas por quê? Porque o povo brasileiro muitas vezes é assim também. Primeiro o meu currículo, passa aí meu currículo na fila. Depois dos outros que estão na fila, a gente vê se tiver alguma coisa para eles, porque ele não pensou, mas foi isso. Você gostaria que o seu currículo passasse, o outro passasse à sua frente? Não. Mas é preciso uma nova reflexão. Sem privilégios. Até porque Jesus disse, o primeiro será o último e o último será o primeiro.
Sentimento de superficialidade, necessidade de viver para atender às necessidades estreitas do corpo. Não busca o sentido existencial da presença de Deus. Foi quando ele levou Jesus até o alto lá do pináculo, eu tenho aqui, ó. Então o diabo levou a cidade santa e colocou no pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito que os anjos virão te salvar. Não ter as leis para se beneficiar, para se privilegiar. Não usar as leis para sobressair. Não usar os momentos da vida para você se destacar ou para ter poder. O mal dessa sociedade, por causa de poder e dinheiro, que nós estamos assim, do jeito que estamos, com essa desigualdade social. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Esse capítulo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo número 16. É o capítulo também que trabalha com autocontrole. Já pararam para pensar? Não se pode servir a Deus e a mamão, é um autocontrole muito grande. Quando eu como em excesso, sirvo a Deus ou sirvo a mamão? Hein? Quando eu como em excesso, qual dos dois eu sirvo? A mamão. A mamão. Os excessos, os excessos. Olha o capítulo do autocontrole. Porque é tudo aquilo que nós tiramos em proveito pessoal. Já pararam para pensar? Tudo aquilo que eu tenho a mais, que eu tiro em proveito pessoal, isso simboliza que eu estou deixando alguém na escassez na sociedade. Até porque não diz que são os nossos excessos de outrora que representam a nossa escassez de hoje. Ou seja, a nossa escassez de hoje, né, melhor dizendo, a escassez de hoje representa os excessos de outrora. Não é isso que diz as leis? Não é isso que o espírita usa, esse ditado popular? Que a escassez de hoje representa o excesso de ontem? É a lei de causa e efeito? Então, toda vez que em algum momento eu sou tentada a viver mais das coisas daqui, a querer tirar mais proveito, a querer tudo mais para mim, eu estou deixando alguém na necessidade. E sentimento de superficialidade, viver só para a vida da matéria. Mas somos espíritos imortais? Mas precisamos cuidar do corpo e do espírito? Precisa? Está lá no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidar do corpo e do espírito, é importante cuidar do corpo e do espírito, mas no entendimento de que o corpo é passageiro, mas o espírito é imortal. Por isso, essa passagem, ela está falando, qual da superficialidade? A que Senhor eu estou servindo? Crença na infabilidade. Vamos lá, vamos ler a passagem, lá eu copiei errado. Novamente o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quer dizer, tentação. Está vendo? Se você, olha, fizer isso, eu vou te dar todas essas coisas mundanas. Você terá tudo. Tudo o que você quiser. Mas as coisas aqui da terra, elas são passageiras ou são permanentes? O poder é temporário. A autoridade não. A autoridade é a única coisa real. O poder diz respeito àquilo que te dão, é passageiro. A autoridade é fruto da conquista moral de cada um de nós. Então essa passagem, ela está nos ensinando essa tentação a sermos obedientes e resignados. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados brandos e pacíficos, em que os Espíritos nos informam. A pessoa orgulhosa não é obediente, não é. E o pusilânime, ou o vítima, ele não é resignado. E diz mais, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Por que o orgulhoso não é obediente? Pergunta. Por que o orgulhoso não é obediente? Ele se acha, acima de tudo, vai obedecer a quem, né? Que obedeçam a ele. E o vítima, por que ele não é resignado? Por que o vítima não é resignado, não tem resignação? Ele não é vítima? Ele é vítima, né?
Então, alguém que fez alguma coisa com ele, ele é coitadinho, ele não fez, ninguém fez nada com ele, então ele vai ser resignado de quê? Mas nós somos 100% vítimas? Não. Até porque tem uma frase que diz assim, a vítima constitui o algoz. Então, um precisa do outro para existir, não é? Não é assim? Se eu tenho vítima, é porque eu tenho algoz. Se eu tenho algoz, é porque tem alguém querendo ser vítima. E tem gente que gosta de ser vítima. Sabe por quê? Vítima, por que ser vítima para muita gente é tirar vantagens? Por quê? Hein? É o coitadinho, não precisa fazer nada, né? Ele fica ali como coitadinho, o resto do mundo resolve para ele. Olha que passada de embrulho. Eu passo meu embrulho tudo para o teu colo, resolve aí. Não é? É uma boa transferência de responsabilidades. Mas a nossa vida é de responsabilidade de quem? Nossa. Então, essa passagem está mostrando que nós precisamos nos responsabilizar por nós mesmos o tempo todo. E trabalharmos o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, essa passagem, é claro que Jesus não foi tentado no deserto, até porque ele não sofria, mas nenhuma tentação egóica. Ele já tinha superado. Isso é toda a influência da matéria. Essa passagem, ela diz respeito à nossa transformação interior. É uma mensagem que nos deixa este ensinamento. Se aquele que segue o Cristo aqui na Terra, ele precisa trabalhar o seu orgulho, o seu egoísmo. Ele precisa trabalhar essas duas chagas na humanidade que estão entravando essa humanidade de evoluir, de progredir. Se nós hoje ainda não vivemos dentro de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais harmoniosa, isso não é culpa só do vizinho. Essa responsabilidade de todos nós. O planeta, ele se transforma não pela responsabilidade de uma pessoa única. O planeta se transforma pela transformação dos seus habitantes. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, que diz que a hierarquia dos mundos, os mundos evoluem pela evolução dos seus moradores, dos seus habitantes. Essa tarefa de transformação dessa terra, que ainda é uma terra árida, uma terra cheia de desertos, porque ainda tem muito orgulho e egoísmo ainda imperando. Essa terra só vai se transformar numa terra fértil, repleta de justiça, de amor, de brandura, de caridade, de respeito. O dia que cada um de nós fizermos a nossa parte na sociedade, sem esperar que o outro faça, mas fazer porque a consciência está desperta para o dever. É isso que essa passagem está querendo dizer. É uma superação das nossas tentações. Quando nós nos sentirmos tentados, na fila do banco tem pessoas, e lá na frente tem um amigo meu que já vai para o caixa, oi, o dia que eu não me senti tentado, a ir lá e passar as contas para ele pagar para mim, aí esse mundo está melhor. Esse mundo vai estar melhor. O dia que eu não quiser nenhum privilégio mais, mas que eu quiser, eu passar a viver na lei da igualdade, eu não vou ter tantas decepções, eu não vou ter um mundo injusto. O dia que eu parar de viver superficialidade, de viver só para a vida material, mas entender que eu estou dentro de um contexto material, mas que eu sou um espírito imortal, e passar a servir a Deus e não a mamão. Passar, deixar de viver a superficialidade, acreditar que eu sou mais, verdadeiramente mais do que essa matéria, que eu sou um espírito imortal, e que eu começar a viver como reencarnacionista, eu não vou lesar o meu próximo. Por quê? Primeiro, pelo dever, e segundo, porque eu sei que a lei de causa e efeito me busca em qualquer lugar do universo. O dia que eu parar de ser autossuficiente, querer dar ordens a Deus do que Deus tem que fazer comigo, não é assim? Senhor, me ajuda a arranjar um emprego, Senhor, me cure. Para de dar ordens. Aceita a vida. Tenha obediência e resignação. Passa a aceitar o que você está vivendo. Tem uma mensagem
Viva essa mensagem, você não está aqui por acaso, você sabe disso. Você é espírito imperfeito, por que você quer se privar? Por que você não quer ter nenhum sofrimento, nenhum incômodo? Por que você não quer ser incomodado? Nós sabemos que nós ainda precisamos passar por provas. Nós não somos espíritos puros, que as provas não são castigos da divindade. As provas são oportunidade de fazer diferente a nossa vida, de consertar o que estava errado e de aperfeiçoar o que já está certo. O dia que eu passar a ter essa consciência, eu não vou mais sofrer a tentação de me achar acima de tudo, de me achar infalível, de ser orgulhosa. Mas eu vou passar a ser obediente a Deus, de ter resignação, porque eu sei que eu não sou vítima. Eu não sou vítima porque eu sou herdeira de mim mesma, eu sou herdeira das minhas ações, do passado e do presente. Então, o dia que eu verdadeiramente viver dentro do contexto das leis divinas, que eu realmente viver, eu vou ser melhor, eu vou ser feliz e eu vou estar ajudando a construir um planeta de regeneração. Então, que nós possamos seguir com Ele, porque Ele é o nosso modelo guia. E se a nossa vida está ruim, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. E se a nossa vida está boa, obrigada, Senhor, mas me ajuda a manter essa serenidade e a melhorar mais a cada dia, a amar mais a cada dia. Então, que possamos levar nosso Senhor Jesus Cristo para todos os momentos da nossa vida, de dor, de dúvida, de trevas, mas também de alegria. Que nós também, quando nós estivermos alegres, que a gente se lembre de falar assim: Senhor, obrigada, porque ontem foi difícil, mas hoje está melhor. Senhor, obrigada. O emprego pode não ser o ideal, mas eu estou empregada. Senhor, obrigada. A família pode não ser a que eu gostaria de ter, mas eu tenho uma, eu não sou órfão. Senhor, obrigado. O companheiro e a companheira, confesso, não está muito bom o relacionamento, mas obrigada porque eu poderia estar sozinha. Quando eu passar a louvar mais e agradecer mais e a pedir menos, a minha vida vai andar. Muito obrigada, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça entre nós.